7h42, quinta-feira, é dia de falar sobre saúde animal. Pois é, né? Todos os animais têm uma faixa de temperatura na qual se sentem mais confortáveis, né? É aquilo que os médicos veterinários chamam de zona de conforto térmico. Mas o que acontece com os animais quando as temperaturas fogem dessa faixa? Será que existem perdas produtivas quando isso acontece? E o que fazer para evitar ou minimizar os impactos quando esse chamado estresse térmico acontece? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui o nosso colunista, médico veterinário, Marcos Rezende, que já está conectado aqui com a gente. Oi, Marcos, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do agronegócio. Não é só a turma lá na Copa do Mundo que está tentando se aclimatar não, viu, Pedro? Nossos animais também precisam de todo esse cuidado. É verdade, né? O calor é muito forte lá no Oriente Médio. A gente viu tomando no noticiário internacional imagens, principalmente de jogadores da Europa, toda hora se refrescando porque não estão acostumados com aquele calor. Agora, dentro do campo, com a chegada aí do verãozão, o estresse térmico ou estresse calórico, qual o correto a gente utilizar? Qual o termo correto? Pedro, a gente acabou confundindo os dois no dia a dia, né? Mas a gente entendendo aqui, estresse térmico é aquele estresse que é provocado pela elevação da temperatura. O estresse calórico é um desequilíbrio nutricional que pode ter junto com o estresse térmico, que um agrava o outro, na verdade. Se eu elevo muito o estresse calórico dentro de uma temperatura inadequada, eu acabo causando um problema muito grande. Então, a gente, quando fala estresse calórico no Brasil, ou estresse térmico, é a mesma coisa, mas é bom a gente entender que um relaciona-se à nutrição e outro relaciona-se ao meio ambiente, mas os dois se conversam. Exatamente. Agora, para todo animal, existe uma faixa de temperatura confortável? Existem animais mais aclimatados, né, com altas temperaturas, outros ao frio intenso, mas nos nossos animais pecuários, né, as vacas, qual é a temperatura ideal para elas, por exemplo? Pedro, vou pegar só uma espécie aqui para ficar fácil para a gente. Vamos pensar as vacas, já que você falou as vacas leiteiras. As vacas leiteiras, pensando nos animais especializados na produção de leite, eles vão ali de 15 a 25 graus Celsius. Por quê? Porque são animais oriundos de climas temperados que gostam muito dessa temperatura mais amena. É lógico, a gente acabou adaptando, aclimatando muitos animais, subiu um pouquinho a temperatura, mas ainda está nessa faixa, viu, Pedro? Então, de 15 graus a 25 graus é a temperatura ótima para os animais. Mas é importante que a gente tem que considerar também que tem a questão da temperatura e da umidade, viu, Pedro? Porque 25 graus com umidade elevada já fica complicado. Então, eu preciso ter uma temperatura mais baixa ou uma umidade mais baixa, porque a umidade elevada impede os animais de trocar calor. E aí a temperatura agrava ainda mais o estresse térmico dos animais. Marcos, você falando isso, né, me veio uma dúvida. Se existe uma faixa de temperatura de conforto para as vacas, como explicar algumas fazendas de leite gigantes em regiões bastante quentes, como em Israel ou na região de Torreón, no México, até mesmo no Nordeste brasileiro, né? Como é que isso é trabalhado nessas regiões? Pedro, justamente por isso, você matou a questão, é bem por isso aí mesmo, porque a temperatura é bastante elevada. Torreón, no México, eu conheço a região lá, já trabalhei na região, viu, Pedro? É quente pra dedéu, só que não tem umidade, então fica fácil de você dar conforto para os animais. Então você faz o que a gente chama de nebulização, aquela nebulização faz com que aquelas gotículas em contato com a pele do animal e depois com o vento, acelerem a troca de calor e mantenham aquele clima gostoso para os animais. Se a temperatura for muito elevada, se a umidade for muito elevada, Pedro, fica difícil essa nebulização. E é por isso que grandes fazendas leiteiras estão instaladas no Arizona, nos Estados Unidos, na região de Torreón, no México, no Brasil, no Centro-Oeste e também no Nordeste, sem problema algum. Só que a gente não vê essas mesmas fazendas, viu, Pedro, essas fazendas gigantes, em regiões quentes e úmidas, como no Pará, como na Indonésia, como em Rondônia. Por quê? Porque lá a temperatura é alta, mas a umidade também é elevada. E aí fica difícil para o produtor dar conforto térmico para os animais. E como é que o produtor consegue identificar que um animal entrou em estresse térmico? Existe algum sinal que pode ser observado? Tem um teste, viu, Pedro, para a gente fazer. Vamos entrar dentro de um carro
depois dele umas 2 horas no sol, a gente entra e percebe o que a gente vai sentir. O que a vaca é a mesma coisa, viu, Pedro? Respiração ofegante, a vaca começa a respirar de maneira mais ofegante, normalmente fica com a boca aberta, bastante salivação, e o batimento respiratório dela, que a gente chama, né, ele aumenta muito. Esses são alguns dos sinais. Um outro sinal, viu, Pedro, o animal fica quieto num canto, ele para de se movimentar. E aí, se o produtor tiver dados dos animais, ele vai perceber que se for uma vaca leiteira em produção, que ela vai diminuir a sua produtividade. Por que ela diminui a produtividade, Pedro? Porque ela diminui a ingestão de alimentos, aumenta a ingestão de água e gasta mais energia para se manter viva, né? Para tentar regular a sua temperatura do que para produzir. Esses são alguns sinais que a gente observa, mas só alguns, viu, Pedro? Tem uma tantada de sinal clínico que a gente pode observar só nos bovinos. Bacana, Marcos, agora só para a gente finalizar, e outras espécies pecuárias como frangos, suínos, também sofrem com esse estresse térmico, né? Sofre bastante, Pedro. No frango é algo bastante interessante, viu, Pedro? Porque a avicultura está bastante avançada e ao identificar temperaturas mais umidade, é uma equação que pode colocar os frangos em risco, e o produtor ele já entra com a nebulização ou com a ventilação, né? Ou no caso o frango também sofre com o frio, ele entra com a calefação. E aí existem ajustes na dieta, viu, Pedro? Frango no calor come menos. Como ele come menos, é feito um ajuste na dieta para ele ingerir mais energia e proteína e continuar engordando mesmo comendo menos. Perfeito. Marcos Rezende trazendo informações para a gente ao vivo todas as quintas-feiras. Hoje nós falamos sobre a questão do estresse térmico, né? A gente sabe a importância de manter a temperatura, trazer o bem-estar para o animal, que a gente sabe que está tudo relacionado à questão da saúde animal. Marcos, rapidamente, seu arroba para o pessoal seguir você no Instagram. Obrigado, Pedro. Lá no Instagram, marcus.rezende com Z e D mudo. Quem tiver qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar lá que eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um excelente dia. Hoje é dia de estreia da Copa, estreia do Brasil. A gente sabe que é importante te manter os ânimos e principalmente a temperatura no ideal para a gente manter aí, garantir nosso caminhar na fase e principalmente chegar, quem sabe, ao nosso Hexa. Exatamente. Vamos torcer e manter hidratação, né, Pedro? Com certeza. Um abração, Marcos. Até mais.